Claro, com certeza é trabalho pós-dia, dia após dia. E estou muito feliz no clube, estou muito feliz com o grupo que temos. O professor também, Abel, tem nos dado cada vez mais confiança também de seguir trabalhando. E estou feliz, seguir trabalhando dia após dia, ajudar meus companheiros e ajudar o Palmeiras, que é o mais importante. O calendário do Brasil é um pouco difícil, é muitos jogos, mas é seguir trabalhando, é jogar, é estar preparado para cada jogo. E Libertadores não é diferente, é buscar o melhor resultado aqui. Temos a decisão muito difícil, que é fora, mas também sabemos que tem um jogo da volta. Então é tentar o melhor resultado aqui para dar tranquilidade no jogo da volta. Vitor Roque agora começou a fazer gols, mais participativo, mais elogiado pelo torcedor do Palmeiras. E hoje é uma noite importante para os atacantes do Verdão, já que o Universitário, na teoria, é um time que não tem a mesma qualidade, não tem o mesmo currículo do Palmeiras. Então é obrigação hoje, então, hein? O Palmeiras vencer hoje é obrigação. Lá vem ele. Por já, que se tem o jogo de volta? Se empatar não é bom? Ah, mas peraí, quem que investiu mais? Quem que tá aí na parada aí? Quem que saiu já da Copa do Brasil? Flamengo saiu. Os caras estão com medo, bebida. Flamengo, São Paulo. A nuvem tá rondando aonde da crise? Não vai acontecer, não vai acontecer. Mas se o Palmeiras onde que estouraram o Rojão, Chico? Universitário na Libertadores... calma, João, os caras estão secando. Chico, onde que estouraram o Rojão? A primeira fase do Universitário foi muito ruim, não dá pra gente se apegar, pensar que esse time... Agora, o Palmeiras sabe disso. Sabe que precisa passar e ponto. É isso, Capela, não tem conversa. A única coisa que preocupa um pouquinho, só um tiquinho aqui, é jogar no Monumental de Lima para mais de 60 mil torcedores. Porque os caras são apaixonados, fazem festa, gritam, aquela história toda, mas isso aí tecnicamente falando de bola, vamos falar de bola aqui? Vamos falar de bola? O Universitário não tem para eliminar o Palmeiras. Eles estão a 12 jogos invictos. Mas jogando contra quem? Quando o Corinthians eliminou... No campeonato que eles têm para jogar. O peruano. Quando o Corinthians eliminou recentemente o Universitário, era a mesma resenha. Ah lá, tá 22 jogos invictos em casa. Pegou e perdeu lá. Que até o Vilmar Rodan que apitou aquele jogo que teve briga, depois voltou, era pra ter recomeçado. Eu só quero dar uma única sublinhada aqui. O Palmeiras vai passar do Universitário. E posso falar? Vai passar na teta, tranquilo, sem estresse, sem problema. Só que você vê aqui, como a gente mostrou no telão, o time do Palmeiras. Pessoal, dirigentes do Palmeiras, vocês gastaram $500 milhões pra esse time nessa temporada? Esse time não ganha nada esse ano. Desculpa. Vai ganhar ou não vai ganhar? O time é fraco, Edu. O time é fraco, Edu. Tocou pra você, Edu, e agora? Que fraco. Eu acho que, assim, são jogadores ainda, alguns apostas, sim. Então. Realmente. Meio bi mas aí aposta. cabe o treinador colocar os caras pra jogar, irmão. Capitão, os caras têm que ter um esquema tático. Você Os não caras tem têm que seu saber o Vitor que tem que Roque, fazer cara. dentro do campo, coisa que o Palmeiras, infelizmente, não tá tendo. O Palmeiras está passando por uma reformulação e os jogadores não estão Então entendendo. tá errado aí. Se o Palmeiras está passando por reformulação no meio da temporada, então o planejamento tá errado. Irmão, Tem Como que você- todo assim, mundo pô? embora aí. Calma aí. Abriu a janela, irmão. O Estevão saiu, o Richard Rio saiu, então trouxe o Sousa, Mas que trouxe é os isso? jogadores, meu. Mas você que é um cara no nível do Estevão, quem seria um cara no nível do Estevão? Você gastou $500 milhões, Garbinho. $500 milhões pra seria? você trazer Só o Estevão foi quase $500 milhões, irmão. próprio O Giai. Estevão já foi 400 milhões. Por favor, O Giai gente. não, irmão. Evangelista. Ô, Capela, Olha o time do Palmeiras. O time é fraco, pessoal. Não é, não. Você tá Mentira pra quem errado. tá O time assistindo tá aqui, muito pessoal. longe de ser fraco e você, se buscar você falando há pouquíssimo tempo, você vai falar que esse time é um dos melhores do Brasil. Não, Você vai Garbinho, falar. não, Ó, se fosse, não, se isso eu não fosse- falei. Agora, Você pode colocar... Tá bom, dá uma segurada aí. Palavras na minha boca, não. Se Tá? for- Palavras na minha boca, Cara, não. fica Mas quieto. agora o Palmeiras só tem a Libertadores e o Brasileirão. Então, tem mais responsabilidade ainda de jogar bem, de mostrar para os adversários que ele tem força mesmo reformulado. Outra coisa que eu fiquei, assim, até feliz pelos palmeirenses... Feliz? É, porque se o Murilo voltar, eu acho que ele e o Gustavo Gomes, não só para esse jogo, mas a curto prazo, é uma zaga que resolve muita coisa, Cicinho. Renato, e o Palmeiras vive essa pressão externa aí do torcedor que não sabe, na verdade, o torcedor do Palmeiras está reclamando de barriga cheia. Porque o Palmeiras está nessa reformulação com as peças importantes que perdeu, só que o Palmeiras nessa reformulação, ele está reformulando ganhando. Enquanto outras equipes acabam Você não reformulando. pegou do Corinthians? Aconteceu. Não, velho. Não, às vezes acontece alguma coisa da Há natureza. quantos anos tá O ganhando? Flamengo não tá fazendo a mesma coisa? Gente. Não tá reformulando e ganhando e a gente tá criticando aqui. que reformulação Você meter é essa? três A qualidade do Flamengo é diferente da Essa do palavra Palmeiras. é da moda. Se Vocês não sabem o você que vocês estão pegar, falando. se você pegar Reformulação esses não 11 existe. jogadores do Palmeiras que nós colocamos aí na tela, em 70% das equipes do futebol brasileiro agora,
Todos eles são titulares. Faz. 70%. Os que estão. O Facundo o Facundo é titular em 70% dos times. Porque mostra o nível. Ele é titular no São Paulo. Meu Deus, cara, ele é você titular viaja. no Corinthians. Esse time aí não fez gol no Corinthians, velho. Esse time aí não fez gol no Corinthians. O Juventude fez gol no Corinthians. Esse time não fez. Cara, vocês estão de brincadeira. Ai, futebol. O Palmeiras faz isso. O Nenê com 120 anos amassou o Corinthians. Esse time não. Meu Deus, mas para de falar de Corinthians, velho. Corinthians é Nenê chato. com 120 Mas agora é uma anos. chance ótima pro Palmeiras rever essa situação. Claro que de é. mostrar a competência. Só que o Palmeiras faz isso. O Palmeiras reformula o time há muito tempo, cara. Há quantos anos tá ganhando? o Palmeiras Mas não reformula no e meio dá da certo? temporada, Dá uma- Sgarbi. para de falar, tá Não, falando no meio muito. da Não para de temporada, falar. tá falando bobagem. Você só fala, para de falar. bobagem. Se o O Abel Palmeiras, no meio da agora sim, temporada. se fosse o Palmeiras de qualquer outro ano, ou de antes do Mundial, contra o Universitário, mesmo fora de casa, o Palmeiras vai meter uns 3 nos caras. Agora, existe uma pequena dúvida em relação a isso, por conta desse momento turbulento. Vamos ver como o Palmeiras vai reagir a isso, porque foi eliminado pelo Corinthians, teve protesto. Os caras são universitários ainda, velho. Não são E outro, o Abel ganhou 10 títulos ali, irmão, reformulando tudo. Profissional, nada. 5 anos ganhando título. Reformulando Não é no meio assim, da temporada, Edu. Não é O Palmeiras assim, está não é reformulando no meio da fácil ganhar. temporada, Ó, o Corinthians há cara. quanto tempo não ganha? Não fala do que vocês perderam pro Corinthians, velho. Vocês não fizeram um gol no Corinthians, velho. E vocês também não vão fazer gol no Universitário. Tá bom, Capela. Não ganha O Palmeiras... Libertadores, Copa do Brasil, E outra, você brasileiro. tem que ter. Você Então tem que não é falar fácil. chorando do Corinthians Não é que vocês fácil fazer tomaram isso, 2 não. lapadas, velho. O Palmeiras, então, não tinha que vender o Estevão. Calma. Ele me irrita, o Conde me irrita. Só uma perguntinha, o Palmeiras não ia vender o Estevão, então. Não ia vender o Rios. Tá bom, beleza. O Endrick. Não ia vender o Endrick, não ia vender os caras. O que o Capelães não sabe é que a grande janela é no meio do ano que começa a Lógico, temporada jura, doutor? europeia. Puxa vida, Então, essa janela reformular tá no meio da quebrada. Temos um temporada... Sherlock Holmes no programa. Reformular no meio da essa janela temporada tá sem óbvio. É óbvio pro time brasileiro que perde jogadores para a Europa. Então, não tem alternativa, Capelães. Não sei se você sabe disso. Eu sei, doutor. Depois Bom, eu conversa. tô Vou curiosa pegar na pra mão do ver doutor. se esse jogo vai ficar também no nível do 1-0, 0-0, que é só isso até agora na Libertadores. Ou se teremos um algo mais nesta noite. Falem das coisas boas, de que são muitas. Muchacho, o que é Abel Ferreira? Falem das coisas boas, de que são muitas. Claro, quem vai falar é Everton Guimarães. Agora é Libertadores, é outro papo pro Palmeiras Universitário, um adversário que não é considerado dos mais difíceis, Everton. Palmeiras ganha lá 2-1, Renata. Palmeiras ganha lá 2-1, não tem conversa, e ganha lá, ganha aqui e passa. Eu vou emendar aqui para dizer que o Botafogo também ganha seu jogo e também acho que 2-0 e já vou palpitar o do Galudo contra o Godoy Cruz. Hoje eu estou pessimista, hoje eu estou preocupado com o Galo contra o Godoy Cruz. O time está cansado, o estresse dos últimos jogos. 3-0 Galo, Renata! Eu pensei que viria um 2-0, ele me surpreendeu, foi mais superlativo. Everton Guimarães está feliz, eu te conheço. Ô Everton, agora, só uma opinião, o time do Palmeiras, pra você, tá pronto pra seguir bem nessa Libertadores e pra brigar efetivamente pelo título? Me preocupa porque perdeu o encaixe e mais. A volatilidade no nível de concentração, uma coisa que incomoda muito, sabe? Me incomoda muito mesmo. E aí vem a pressão externa que também contribui. Agora tem uma coisa nessa prévia que a gente colocou aí, Renata, agora, que me chamou a atenção. São 6, nada contra, xenofobia, nada disso. 6 gringos em campo. Desses 6 aí, nós temos pelo menos uns 2 aí que são questionáveis, né? Questionáveis. Então, assim, é gringo demais. Isso foi um problema aqui no Atlético. Tinha a turma dos gringos e tal. E aí eu estou falando de ambiente. Aqui tinha a turma dos gringos, isso, o pessoal falava que rolava meio que uma divisão e etc e tal. Não sei se isso acontece no Palmeiras, mas 6 gringos em campo, desses 6, pelo menos uns 2, a gente coloca algumas ressalvas, né? Mas Palmeiras ganha, passa. Agora focar, porque o nível de concentração caiu demais e o time desencaixou, Renato. Isso preocupa. E tô com o Chico. Um tropeço nessa fase de Libertadores, aí a crise... Com S maiúsculo lá, crise, mas crise não é com S, meu, crise, S maiúsculo, crise, porque aí o bicho vai pegar, aí o torcedor não vai perdoar não, mas não vai mesmo, porque a paciência já está no limite. Entendemos muito bem, Everton Guimarães. Marco Aurélio Cunha, pra você, o Palmeiras está tranquilo na Liberta? Tá tranquilo, passa fácil hoje, fácil.
Não tem time peruano, com todo respeito. Passa hoje não, viu, doutor? Tem a volta. Não, já passou hoje. Não, Nossa, com todo respeito, o futebol peruano está num nível muito aquém do futebol sul-americano. Basta ver as eliminatórias da Copa do Mundo. O Grêmio caiu pro Aliança Lima, que é do Peru também. Mas futebol tudo pode. Tudo então. pode. Doutor, então tudo pode. o senhor está sendo incoerente agora, hein, doutor? Não, totalmente coerente. O futebol tem níveis diferentes entre futebol peruano e brasileiro. Um time como o Palmeiras, se não classificar contra o Universitário, fecha a porta. Aí eu concordo. Passa hoje e garante a classificação na semana que vem. Sgarbi, é isso? Hoje eu vejo um jogo um pouquinho mais complicado, talvez, viu, Renan? Acho que vai ser esse jogo tão fácil assim, mas o Palmeiras é muito favorito. E na Libertadores é um time que, apesar de qualquer circunstância, nos últimos anos pelo menos, o Palmeiras pode estar no momento assim na Libertadores, vai e consegue resultado. Não à toa é o primeiro classificado geral, né? Na Libertadores. 6 vitórias, 6 vitórias, Então, o Palmeiras sabe jogar Libertadores e acredita numa vitória também hoje do Palestra. E o Abel sabe que também uma eliminação na Copa do Brasil pode ser esquecida justamente com uma campanha bem feita na Libertadores, não é? Voltamos. Diga o seguinte, Vitor Roque pode jogar ao lado de Flaco Lopes? Olha, deveria. É opção pra hoje? Deveria, porque o Facundo... Dá uma cadeirada, sai, cuidado. Os caras perdem a linha, velho. Os caras perdem a linha, velho. Mas o lance é o seguinte... Vai pro Siqueira. Eu acho que deveria. Eu acho que deveria jogar. Flaco Lopes como referência. E o Vitor Roque não é esse cara pra ficar jogando de costas pro gol. Se você rir. Mirou no Leslie Nielsen. Vai, continua, seu cavalo. O Vitor Roque, pra mim, ele joga mais que o Facundo atuando como ponta. E essa é uma crítica que eu faço. O Everton falou assim, é muito jogador gringo e tal. Se você for pegar desses 6 gringos, eu coloco pelo menos aí, no máximo, sendo bem amigo, 2. O Piquerez, pra mim, é unanimidade. E o Gomes não vive o melhor momento. O Sousa chegou, é comum. Facundo Torres, pra mim, não entrega. Então, eu acho que o Abel... Então tá volta pra casa. Ideias. O Aníbal Moreno, você gosta? O Aníbal Moreno eu até gosto, mas essa temporada ele tá muito mal. E, sobretudo, o que ele fez na Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, né? O Abel, pra mim, falta variação tática e faltam ideias, mesmo gastando meio bi nessa temporada. E talvez, Chico, faltem jogadores diferentes também, jogadores muito parecidos. Porque às vezes você precisa dessa variação tática e você não tem peças para fazer isso, porque elas são muito semelhantes. São duas coisas. O Palmeiras investiu mesmo e precisa dar resposta melhor. Agora, a perda de Richard Rios e Estevão, ela desmontou o time. E demora. Eu acho que o Abel vai conseguir, como ele já conseguiu outras vezes, mas não é da noite para o dia. O Lucas Evangelista não conseguiu dar uma resposta nem parecida com a que o Rios dava. O Emiliano Martínez alterna com o Aníbal Moreno. E na frente, o Estevão, cara, era a solução do Palmeiras muitas vezes. E ele está tentando encontrar um jeito de jogar e ainda não conseguiu. Eu acho que uma classificação na Libertadores pode dar uma reacendida no time. É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje com a escalação do time do Palmeiras, né? Que vai jogar pela Libertadores, jogo muito difícil, complicado pelo momento em que o Palmeiras se encontra, por mais que dessa vez é contra um time, entre aspas, mais fracos, né? Mais fraco, mas nós sabemos que Libertadores é sempre muito complicado. Se de alguma certa forma esse time conseguiu chegar nas oitavas de final, é porque não é um time qualquer, né? Então vamos esperar um jogo muito difícil fora de casa, mas o Palmeiras tem que conseguir aí no mínimo um empate e quem sabe aí também um placar pelo menos com um gol de diferença com a vitória do Palmeiras, né? Para conseguir trazer para casa e, né, conseguir decretar essa classificação para as quartas de finais. A pressão é muito grande em cima do Palmeiras, os últimos jogos não têm sido bons, apesar que, né, pelo menos na minha opinião, falhou na Copa do Brasil, mas vem sim bem no Campeonato Brasileiro, poderia ser melhor, com certeza poderia ser melhor, mas a verdade é que o Palmeiras ainda continua sendo um time que está brigando praticamente tudo, né? É um time que, na minha opinião, é um dos favoritos para ganhar a Libertadores, é um dos favoritos para poder disputar também o título do Campeonato Brasileiro, e acredito que muitas dessas pessoas que estão falando mal do Palmeiras, se acaso o Palmeiras chegar a ser campeão do Campeonato Brasileiro ou da Libertadores, vai queimar muita língua, porque eu acredito que estão pesando mais do que o necessário, pelo menos essa é a minha visão. Tá uma situação complicada? Sim, pelo que espera do Palmeiras.
mas assim como foi citado, o Palmeiras está reformulando o time, muitos jogadores que eram os principais jogadores do time do Palmeiras estão saindo. É mais do que normal o time ter precisado de um novo entrosamento para poder conseguir voltar a vencer. Então tem que ter calma, tem que ter tranquilidade e acreditar que o time do Palmeiras vai conseguir chegar lá no momento certo, né? Deixa aí também sua opinião nos comentários, coloca aí o placar do jogo na sua opinião, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!